E aí, turma, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Investir na Maratona. Thiago aqui em mais um domingo para passar conteúdo para você sobre investimento no exterior. Eu vou me apresentar rápido, se você não tem o costume de assistir nossos vídeos. Eu já estou aí investindo no mercado financeiro há cerca de 11, 12 anos, tá? Deve ter vídeo que eu tenho falado 10, 11, 12, na verdade a gente fica meio perdido, mas aproximadamente isso de experiência. O intuito aqui do canal é passar conteúdo para você sobre investimentos, então mostrar os meus erros, os meus aprendizados nessa jornada para encurtar o seu caminho. Então, no exterior, especificamente, eu já invisto há cerca de 4, 5 anos. Então, eu vou falar um pouco aqui de algumas vantagens de investir no exterior. Então, eu falo muito aqui no canal sobre uma vantagem de investir em setores que a gente não tem como investir aqui no Brasil, porque são setores diferentes, setores que só tem investindo lá fora realmente. Então, você cria uma maior diversificação numa moeda forte. Fora, né, que o mercado lá nos Estados Unidos corresponde a quase metade ou mais da metade de todo o mercado de empresas do mundo em relação ao valor. Então é um mercado que a gente tem que estar lá, tem que colocar um pé lá porque é o maior mercado do mundo. Então hoje eu vou apresentar aqui para vocês e na segunda etapa do vídeo eu vou mostrar onde vocês encontram REITs desses setores. Então, mais por curiosidade, alguns setores bem diferentes de REITs, né? Os REITs são como se fossem os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então são imóveis ou localidades que trabalham com algo de venda, né, em relação à venda. Mas no caso dos Estados Unidos, o REIT é considerado uma empresa, diferente aqui do Brasil que o fundo imobiliário é considerado um fundo e não uma empresa, tá? Mas mais ou menos é a mesma coisa. E lá nos Estados Unidos a gente tem alguns REITs em setores muito diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então um exemplo de setor que a gente tem lá é o setor de infraestrutura de torres de celular. Então é comum terem empresas que têm a infraestrutura da torre de celular e ela aloca isso para empresas, certo, utilizarem essa infraestrutura dela. Então é um setor que existe nos Estados Unidos e não existe no Brasil, pelo menos não para a gente investidor comum investir. Então é um setor que existe lá, um setor grande lá e interessante, que a gente só pode participar desse mercado se investir lá no exterior. Outro setor interessante é o chamado timber, madeira, né? Então são localidades, terrenos onde eu planto, né, como se fosse uma floresta, e eu faço a coleta ali depois de determinado número de anos e vendo aquela madeira. Então eu planto e colho e vendo essa madeira. Então é um mercado bem grande que a gente também tem acesso como investidor lá nos Estados Unidos investindo no REIT desse setor. Outro setor, cannabis. Exatamente, cannabis. Lá nos Estados Unidos, né, já tem muitos estados legalizando então o cannabis ou como uso aí recreativo ou uso medicinal, e já existem REITs que têm áreas também voltadas para a plantação e colheita de cannabis, e você pode ser sócio dessas empresas que têm essas áreas. Então é um setor que você só vai conseguir investir lá no exterior, e é um setor, né, se legalizar realmente, que vai ser promissor. Eu estou falando financeiramente, não vou nem entrar aqui em outros méritos, eu estou falando financeiramente só aqui nesse vídeo. Então, outro setor interessante de prisões, né? Lá nos Estados Unidos, as prisões geralmente são privadas e prestam serviço para o governo e para as cidades. E você também pode ser sócio de empresas que detêm prisões, que locam ou prestam esse serviço para o Estado e também ganhar uma fatia do lucro dessas empresas aí que, né, tem prisões espalhadas pelos Estados Unidos. Então existe também esse tipo de ativo, coisa que aqui no Brasil a gente não consegue investir. Cassinos também é um outro setor de REIT lá nos Estados Unidos. Então os cassinos em Las Vegas, Nevada, lá você também pode ser sócio e a jogatina do pessoal te remunerar também, né? Então, em vez de você só torrar gastando, apostando, você também pode ganhar com a aposta das pessoas. Então, você pode virar sócio de REITs que detêm cassinos.
Então são setores, o que eu quero mostrar com esse vídeo? É que ao investir no exterior, ao você colocar um pé dos seus investimentos lá fora, você amplia, certo? O seu hall de possibilidades, você amplia a sua diversificação, você faz a sua carteira ser mais resiliente, ser mais robusta, você tem maior diversificação e em maiores segmentos. Se um segmento está mal, de repente um outro segmento pode te ajudar porque está num momento melhor. Então é muito interessante essa cabeça, como o investidor tem que pensar na diversificação do seu patrimônio, não só de maneira geográfica, tirar o dinheiro aqui do Brasil e também mandar para os Estados Unidos e dos Estados Unidos podendo mandar para mais lugares do mundo, isso tudo de forma legal, fazendo seu imposto de renda tudo certinho e poder investir em setores que a gente não tem essa possibilidade de investir aqui no Brasil. Então é muito interessante. Então, na segunda etapa do vídeo eu vou te mostrar onde encontrar REITs para estudar desses setores aqui que eu coloquei. Então a gente vai mostrar para você onde você consegue encontrar para você fazer o seu próprio estudo e, se já investe no exterior, começar de repente a investir em algum desses ativos. Então a seguir, fique aí onde encontrar esses REITs. Turma, na segunda etapa eu vou apresentar para vocês esse site aqui, royacapital.com, tá? Então é aqui que a gente vai pesquisar os REITs que a gente vai estudar. Os demais REITs, por onde a gente estuda, eu já mostrei aqui alguns sites nos vídeos que a gente fala de alguns REITs, e aqui é mais onde encontrar os REITs por setor, royacapital.com, Então vamos aqui para baixo. Aqui, todos os setores. E aí aqui que eu falei, os setores que eu falei. Então, de torres de celular, infraestrutura, de timber, madeira, cannabis, prisões e cassinos. Então eu já abri eles aqui em cima, então aqui a gente encontra. Então vamos começar aqui por cassinos. Então a gente consegue encontrar quais são os principais REITs de cassinos por tamanho, tá? Por tamanho de mercado. Isso não quer dizer qualidade, lembra sempre disso. Então, por exemplo, o VICI, VIT Property, ele tem 50% do setor e 14,4 bilhões de mercado, tamanho de mercado. Mas isso não quer dizer que ele seja o melhor REIT. A gente tem que se aprofundar nos números, não é o que a gente vai fazer nesse vídeo. O que eu quero mostrar é onde encontrar os REITs do setor de cassinos. Então, através do Royal Capital, clicando no cassino, vai abrir aqui e a gente consegue ver quais são os principais players desse setor. Vamos aos de prisões, é a mesma coisa, tá? Exatamente igual. Vamos ver se eu consigo abrir. Não, vamos então aqui no de cannabis primeiro, que o de prisão ali deu uma travada. Então, cannabis, os mesmos, são 3, sendo 91% do IIPR, Innovative Industrial. Eu ainda não me aprofundei, tá, nesses REITs, mas seriam esses 3. Timber, de madeira, aqui também. Esses aqui são os principais, sendo esse WY o principal de tamanho, lembrando sempre que tamanho não é qualidade. E de torres de celular também a gente consegue ver o AMT, Esse American Tower é bom. Eu já fiz uma análise, tem bastante fundamento, tá? Os demais eu não estudei, mas a gente consegue ver ativos para estudar. E de prisão aqui, vamos ver se eu consigo abrir ele, que por algum motivo não abriu no outro. Vamos aguardar aqui uns minutinhos. Abriu agora. Então, de prisões também, a gente tem esses 2 REITs, são bem divididos aqui em relação a tamanho mercado, tá? Então, por aqui a gente consegue ver quais são os REITs e consegue, depois, se quiser se aprofundar, estudar mais e verificar se
adequa a sua estratégia, né, de investimentos ou não, né? Então praticamente mafioso, né? Você como investidor aí pode investir em cannabis, prisões e cassinos, olha só, você vai ser praticamente um mafioso investindo nesses setores, mas realmente é bastante diversificação, são setores que a gente não tem essa possibilidade de investir aqui no Brasil. E também escrevendo Investindo na Terra do Tio Sam, que é o nosso curso, aqui agora o Jabá, né? Você aqui no Hotmart consegue acessar por apenas R$ 51,00. Você vai aprender tudo o que precisa saber para investir no exterior. Desde abrir a conta na corretora, passando por como analisar as stocks e REITs, te ensinando, pegando na mão mesmo, e ensinando a declarar no imposto de renda, tudo certinho por apenas R$ 51,00. Então, de graça aí. Então não tem mais desculpa para você que quer começar a investir no exterior, tudo mastigado. Você vai sair do curso sabendo a investir no exterior. Então esse era o conteúdo de hoje, mais deixar você aí com essa vontade, com essa curiosidade, ver que tem diversos setores, as vantagens de diversificar bastante nos setores e começar a ter uma carteira mais resiliente, mais robusta. Então, esse era o conteúdo de hoje. Lembrando o mantra aqui do canal: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.